na epístola, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos estudar o capítulo 11. Na verdade, metade do capítulo 11, porque dá para dividir em duas etapas aqui esse estudo. Não dá para falar tudo no mesmo dia, então nós vamos... Inclusive, semana que vem é ceia, né? Semana que vem, primeiro domingo do mês, vai ser ceia. Então eu decidi, por uma jesucidência, graças a Deus por isso, mas... No domingo que vem, quando eu for falar da ceia do Senhor, no culto de 1 Coríntios, vai coincidir com a nossa ceia aqui, então vai ser bom para a gente poder relembrar. Talvez a gente, durante a semana eu vou pensar, talvez a gente faça alguma coisinha. A gente já fez, há uns anos atrás, aí, um cafezinho, a festa ágape aí antes do culto, chegar mais cedo um pouquinho para a gente dividir, mas depois a gente fala sobre isso, né? As circunstâncias não estão muito favoráveis, principalmente com essa nova variante que descobriram aí. Provavelmente essa semana o governo vai impor algumas restrições, mas a partir de terça vocês sabem que já tem restrições de viagem para a África do Sul e já vai ser exigido o uso de máscaras novamente no transporte público e nas lojas em lugares fechados. Provavelmente eles vão colocar alguma coisa para a igreja também. Que sempre que tem alguma coisa, tem que ter alguma coisa para a igreja, né? Então, a gente já vai ficar preparado para isso, mas a gente encoraja você, se quiser usar, sem problema nenhum, mesmo que não haja essa imposição, que se quiser usar, fique à vontade, tá bom? Então, vamos lá. 1 Coríntios, então, nós vamos estudar hoje o capítulo 11, dos versos 1 ao verso 16, ok? 1 Coríntios 11, de 1 a 16, e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Na verdade, esse primeiro verso do capítulo 11 faz parte do capítulo 10, né? Que quando Paulo diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está só concluindo a conversa que ele teve no capítulo 10. Então, começando no 11, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por pregarem as tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi-lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Amém? Pai, mais uma vez nós te damos graças pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo que está entre nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite para louvarmos ao Senhor e para aprendermos mais de Ti, porque esse é o propósito pelo qual fomos criados, para dar glórias ao Senhor. Pai, obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui essa noite, por cada visitante, por cada um que está nos assistindo online, que o Teu Espírito Santo traga clareza e entendimento da Tua palavra mais uma vez. É no nome santo de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então hoje nós vamos começar a falar sobre o culto ao Senhor. Nós vimos então que os capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, que Paulo escreveu para a igreja, ele falou sobre a liberdade cristã. E nós aprendemos bastante coisa. Eu não vou aqui retocar tudo de novo. Se vocês quiserem ouvir, vai no nosso YouTube lá, que está tudo lá, tá bom? Capítulos 8, 9 e 10. E como deve ser trabalhada essa liberdade, né, que nós falamos, de maneira sábia.
dentro da igreja e também perante os outros. Agora o apóstolo muda de assunto, ele passa para as recomendações de como deve ser realizado o culto ao Senhor de maneira correta e bíblica. Não da maneira que eu acho, não da maneira que você acha, até porque se fosse assim, isso aqui ia ser tudo, menos um culto. Ia ser um carnaval. Você faz do jeito que você quer, eu faço do jeito que eu quero, todo mundo é feliz e a gente vive feliz junto. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o culto ao Senhor tem que ser de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o que nos diz as Escrituras Sagradas. Amém? Então, vamos ver juntos que dos versos 11 ao 14, que o mundanismo, ele começou a tomar conta do culto. Começou a misturar os valores e os sentimentos e os modismos, começou a ser trazidos para dentro da igreja. E Paulo fala que isso não deve acontecer, nós devemos rebater essas práticas são erradas. Os posicionamentos de cada um no culto devem ser os mesmos, respeitosos uns para com outros. E já vou salientar aqui, aqueles que acham que Paulo é machista, principalmente aquelas que acham que existe um machismo aqui nisso tudo que foi lido, isso não é verdade. E eu vou explicar o porquê. Nós já vamos falar sobre isso, ok? Então, alguns dizem que Paulo era machista, já falei sobre isso. Machista, nariz empinado, autoritário, prepotente, por causa da maneira que ele escreveu muitas vezes. Mas isso não é verdade. Então, nós vamos estudar, como eu disse, a primeira parte do capítulo 11, dos versos 1 a 16. E veja como é interessante como Paulo começa, né? Vamos voltar lá no capítulo 1. Volta lá no capítulo 1 comigo. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 4. Olha como Paulo começa. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento. Amém? E olha como Paulo volta aqui e começa de novo esse capítulo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições. Paulo, de novo, está remetendo lá no capítulo 1, está falando, vocês têm se apegado a tudo que eu tenho ensinado. Alguns de vocês, muitos de vocês, mas tem uns aí, que estão saindo, se desviando da verdade, é para esses que eu quero falar, para vocês também, para fortalecer quem está reto e para chamar a atenção de quem está errado. Como eu disse na semana passada, você que está forte, cuide para que não caia. Você que está forte, cuide para que não caia. O pastor Hernandes, no seu comentário bíblico, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta aqui, e eu achei interessantíssima essa frase que ele colocou, e eu gostaria de repetir para vocês, que a tradição que Paulo ensinou está baseada numa fé viva de pessoas que já morreram, de pessoas que vieram antes dele. E não numa fé morta de pessoas que estão vivas. Olha que interessante. Essa fé viva está baseada naqueles que já foram, e não na fé morta daqueles que ainda aqui estão. Essa é a fé que Paulo está falando, dos antepassados, a fé que lhes foi ensinada. Vamos agora então ver alguns problemas de origem comportamental no culto. Vamos lá. Dos versos 3 a 8, nós vimos aqui que nós lemos, que estava tendo um problema ali. Cabeça. Já ouviu essa aí? Sou cabeça, não sou cauda, já viram? Não é sobre isso não. Não é sobre isso não. Cabeça, aqui. Apesar de existirem algumas divergências a esse respeito dos estudiosos, alguns dizem que, na verdade, esse sentido estava querendo dizer sobre a origem, ou como foram formadas todas as coisas. E até faria sentido, né? Por quê? Porque a mulher foi formada do homem, né? E o homem foi formado por Cristo.
E depois o homem é formado da mulher. Olha que coisa interessante. Porque a ordem natural das coisas é essa. Primeiro a mulher é formada do homem, mas depois não é o homem que fica grávido, graças a Deus. Né? É a mulher. Vocês que se virem com essa coisa aí. Nós não queremos saber disso, não. Aquele período que vocês têm, nós não queremos saber disso. Obrigado, Senhor, pela sua bondade. Né? Vocês que viram fênix aí, nós não. Então tá. Então, só que não faria sentido. Aliás, não faz muito sentido essa primeira tese, porque senão nós teríamos que imaginar que Cristo foi criado. E Cristo, ele é subsistente. Cristo não foi criado, Cristo é eterno. Amém? Então, para essa abordagem não faz muito sentido para a gente. A segunda, que é a qual eu me enquadro e que a maioria dos estudiosos se enquadra, é que cabeça é usado aqui por Paulo para identificar ou para falar acerca de autoridade. No entanto, nós precisamos deixar claro que o que Paulo quer debater aqui com os coríntios não é a questão de quem manda ou deixa de mandar. Porque tem muita gente que usa esse texto como pretexto, fora do contexto, para falar que é o cabeção. Sou o cabeção aqui, quem manda sou eu. Quem manda sou eu, faço o que eu digo, faço o que eu mando. E está errado. Paulo em nenhum momento está falando sobre isso. Paulo não está dizendo que mulher é inferior a homem. Paulo não está dizendo que é o homem que manda, que é isso. Não. Paulo está falando aqui sobre autoridade espiritual e está falando sobre alguns modismos que, infelizmente nesse caso, as mulheres estavam querendo trazer para dentro da igreja. Feminismo não é coisa de 100 anos, não. Feminismo é coisa de 2000 anos atrás. Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Elas queriam reivindicar alguns direitos, vamos dizer assim. Ok? E Paulo, na verdade, o que ele está dizendo é comportamento do homem e da mulher no culto público ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Paulo fala aqui sobre a questão do véu, ou cobrir da cabeça. Então, precisamos, então, um pouco mais além, ou lá no passado, para poder entender o contexto de que Paulo estava inserido e o contexto da igreja como um todo. Nos tempos da igreja primitiva, nós estamos falando de 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, e em muitos lugares, especialmente no Oriente, ainda hoje, o véu é sinônimo de honra e dignidade para a mulher. Vocês sabem, nós vivemos numa cultura que nós temos isso ao nosso redor, né? Algumas mulheres, você não vê o rosto dela, você vê só o olho. Aqui, do nosso lado. Isso faz parte da cultura delas. E isso para elas não é sinal de vergonha, pelo contrário. É sinal de honra e dignidade. Para alguns desses povos, essa mulher está descoberta, é que é o problema. Se você for visitar algum desses países, com certeza o guia turístico ou a pessoa que vai estar te acompanhando vai te dizer, olha, melhor que você use um véu. Senão você vai ter problema. Senão você vai ser confundida. E adivinha com o quê? Exatamente. Então, cuidado. Então, é sobre isso que Paulo está dizendo. É sobre isso aqui que Paulo está dizendo. Que nessas culturas, a imagem da mulher, além de ter essa coisa do véu, mas a imagem da mulher também, ela é totalmente distorcida do que dizem as Escrituras. Então, Paulo não está sendo de maneira nenhuma machista. Na verdade, ele está protegendo a mulher. Ele está protegendo a identidade da mulher e está protegendo a dignidade da mulher. Ao dizer, não faça isso. Não faça isso porque você vai ser desonrada. Se você pensar assim, você vai ser desonrada. Então, não faça isso. Essas mulheres, lá então, e assim como agora, elas eram desprezadas. Mulher era, desculpe a palavra, mas mulher só prestava para fazer filho. Era para isso que a mulher prestava. Tanto que nós vemos no Antigo Testamento, a mulher que não tinha filho, ela era o quê? Muitas vezes ela era amaldiçoada. Ela era tirada do meio. Por isso que nós vemos mulheres na Bíblia pedindo, pelo amor de Deus, me dê filho, senão eu morro. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Você não está assistindo a novela, não? Nem ler a Bíblia, né? Quem foi que disse, me dê filho, senão eu morro? Teté? Teté falou, Teté? Cadê ela? Está ali? Falou, Teté? Falou. Não vou responder não, vocês vão ter que ler. Foi Raquel ou não? Foi Raquel. Tá bom, pronto. Minha esposa
Tirou a dúvida. Você assistiu a novela? Ok. Então vamos lá. Então Paulo, ele fazia parte dessa cultura e ele estava ciente disso. Então, ao contrário do que muitos pensam, como eu disse, Paulo não estava de maneira nenhuma sendo machista, que ele estava protegendo as mulheres. Olha o que diz o verso 11, que nós acabamos de ler. No Senhor, depois dele decorrer toda essa questão do véu, tira o véu, põe o véu, o homem não pode, a mulher pode e tudo mais, e Paulo diz o seguinte: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente de mulher. Paulo está dizendo que no Senhor, todos têm igual valor. Todos temos igual valor. O texto nos deixa claro que diante do Senhor somos todos iguais. Quem coloca mais ou menos valor nas pessoas não é Deus, mas são as próprias pessoas. Nós é que olhamos de cima para baixo, de nariz empinado, de entortar o olho, de entortar a boca. Nós é que fazemos isso. O Senhor não. O Senhor não olha para a minha cor, o Senhor não olha para o meu sexo, para o meu gênero. O Senhor não faz isso. O Senhor não faz isso com a igreja, o Senhor não faz isso com os seus. Glórias a Deus por isso, amém? Nós é que fazemos. Nós é que fazemos acepção de pessoas, nós é que escolhemos as pessoas, nós é que fazemos isso. E isso também está errado. Já disse isso, tenho dito isso há 2 semanas, essa é a 3ª vez que eu vou dizer. Nós estamos aqui, gente, a igreja de Deus está na terra para construir pontes e não para construir barreiras. Nós estamos aqui para construir pontes, nós estamos aqui para construir essa ponte entre o mundo, entre o pecador, e que essa ponte desenvolva ou efetue o encontro desse pecador com o Cristo que nós professamos, que nós possamos ser ferramentas para construir essa ponte e levar pessoas a crer no Senhor Jesus. E muitas vezes nós temos construído barreiras com os nossos linguajares, ou com as nossas vestimentas, ou com o nosso nariz empinado de dizer que quem está certo somos nós. Ok? Então vamos tomar cuidado com isso. Cristo morreu por todos os que nele crê. Vamos deixar claro. Homens, mulheres, pobre, rico, branco, negro. Não tem diferença. Para Cristo não. Para Cristo não. Vamos ver aqui de novo. Vamos só recapitular aqui os versos de 4 a 7. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça. Pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Ok? Vou citar aqui mais um estudioso. Pastor Augusto Nicodemos. Muitos de vocês conhecem. Se não conhece, vale a pena conhecer. Augusto Nicodemos. Ele usa uma ilustração interessantíssima acerca de 1 Coríntios. Acho que o pastor Kleber chegou a comentar sobre isso quando ele pregou sobre o casamento. Eu acho que sim, se eu não me engano, acho que o pastor Kleber falou. Ele diz o seguinte: lembra que essa primeira carta aos Coríntios, existe uma 0 carta aos Coríntios, que não foi achada, que na verdade essa seria a primeira, né, pastor? 0 carta aos Coríntios, tem, né? Era para ter, mas não tem, nós não achamos. Ninguém achou, então ficou essa aqui mesmo. Então, teria que ter 3 cartas aos Coríntios. A primeira, essa seria a segunda, e a segunda seria a terceira. Mas como não acharam aquela, e aí, depois daquela primeira, os coríntios então enviaram uma carta para Paulo perguntando. Então, essa aqui que nós estamos estudando é a resposta de Paulo à carta que os coríntios enviaram. E o pastor Nicodemos, ele diz que nós não temos como saber o que os coríntios perguntaram, porque não está na Bíblia. Mas é como se você tem como imaginar o que eles perguntaram pelas respostas que Paulo está dando. É como você vê alguém falando no telefone. Sabe quando alguém está falando no telefone? Oi, sim, tudo, e você? O que você imagina que a pessoa perguntou? Tudo bem? Então, é mais ou menos por aí. A não ser quando você não quer saber que a pessoa... tá aqui olhando para mim. Não, dá não. Talvez. Quem sabe?
A gente fica falando meio em código, porque a gente não quer que a outra pessoa perceba, porque senão ela vai perceber. Está olhando para mim, ó. Aqui, ó. Né? Mais ou menos por aí. Mas a gente percebe. Inclusive, a gente percebe quando a pessoa está fazendo isso. Está aí perto de você? Uhum. Não dá para falar agora não, né? Aí a gente está achando que está enganando alguém. A gente está achando que está enganando alguém. Não pode falar agora? O xarope está aí, né? Está enganando quem, gente? A gente sabe. E é mais ou menos assim que o pastor Augusto ele coloca de uma maneira muito inteligente, inclusive, que a gente consegue interpretar mais ou menos o que Paulo estava respondendo. Através das respostas de Paulo, a gente imagina o que os coríntios estavam perguntando. E aí vai. Então, o que parece aqui, que o que estava acontecendo, o que estava havendo na igreja, era uma disputa de poder entre homens e mulheres dentro da igreja. Mais uma vez, um querendo ser mais importante que o outro. Paulo já rebateu isso lá no começo, e Paulo volta a rebater isso agora. As mulheres da igreja queriam, na verdade, não usar mais o véu durante o culto, porque elas achavam que liberdade era para todo mundo. Olha a liberdade cristã aqui. Liberdade é para todo mundo, nós somos todos iguais. Se nós somos todos iguais perante Cristo, então acabou esse negócio de véu. Acabou o negócio de véu, não vamos usar mais véu. Só que existe um problema cultural aqui. Lembra que eu disse? Véu era sinônimo de integridade. Então Paulo joga a pergunta. Tá. Se fosse o Jorge perguntando para o Ars, você ia falar, tá. Então quer dizer que pode. A cultura que vocês estão inseridas, tudo que está ao seu redor, vocês acham que é conveniente que vocês, mulheres de Cristo, que vocês, servas do Senhor, venham para a igreja sem o véu. Irmãos, isso para a época era muito sério. É como se hoje vocês decidissem... Eu vou falar. É como se hoje vocês decidissem vir para a igreja só de lingerie. Algumas quase vêm. Mas está frio, né? Então, tampa um pouco. Mas é como se vocês decidissem que vocês iam deixar a vestimenta em casa, ia sair só de calcinha e sutiã e vir para a igreja. É exatamente assim. Exatamente isso. Exatamente isso. Ia provocar o que na igreja? Escândalo. E não só para a igreja, mas aqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Porque quem eram as mulheres que andavam sem véu naquele lugar? Quem eram as mulheres que andavam sem véu naquela cultura? Eram as prostitutas, eram as sacerdotisas de deuses pagãos, as cultuais. Elas é quem andavam sem véu. Ou seja, as pessoas iriam enxergar essas mulheres dentro da igreja e associar com aquelas prostitutas. Ou seja, o povo ia falar, peraí, que tipo de igreja que é essa? Lá eu não piso, lá eu não vou. Do mesmo jeito, se vocês aparecerem aqui de lingerie, o povo vai olhar e falar, peraí. Não, hoje vai falar, não, é lá que eu vou. Né? É perigoso. É lá que eu vou, porque as outras igrejas estão muito paia. Desculpa aqui o palavreado. A gente brinca, leva na esportiva, mas é uma verdade. É uma verdade. Então até as nossas vestimentas precisam estar de acordo. Sim, senhor. Sim, senhora. Nós precisamos cuidar, sim, do templo do Senhor. O templo do Senhor é o quê? O meu corpo, é o seu corpo. Precisamos, sim. E pior, nesse sentido aqui, pior não, vamos continuar, né? Quer dizer, é pior sim. Eles estavam usando isso como uma desculpa que em Cristo elas eram livres. Assim como nós usamos hoje essas desculpas para dizer que em Cristo nós somos livres para fazer o que quisermos. Isso é verdade? Você é livre? É como eu disse a semana passada, você é livre. Você é livre, mas você tem que seguir lei, você tem que seguir regras, ou não? Sim ou não? Vou usar de novo, você vai no cinema, comprou o ticket, você pode sentar onde você quer? Não, tem que sentar no seu assento marcado. Aí tem uns que é brabinho e fala, vou sentar onde eu quiser, e senta no assento errado.
Você vai no restaurante, você leva o prato embora, que você pagou? Leva o prato embora? Tem uns que levam, que eu sei. Não era para levar. Não era para levar. Mas não é seu. Apesar de ser livre, porque você pagou para estar ali, você pagou para usar esse serviço, não é seu. Então você não é livre. Está dirigindo o seu carro é seu, né? Ou é do banco financiado, mas é seu. Você está pagando, é seu. Mas você tem que respeitar as regras de trânsito, certo? Correto? E pagar a prestação. E pagar a prestação, senão o banco vem e toma. Tem que seguir regra. E por que na vida cristã ia ser diferente? Nós somos livres, sim, nós somos livres, mas nós precisamos entender do que nós somos livres. Nós somos livres das amarras de Satanás, nós somos livres das correntes do pecado. Nós somos livres em Cristo para não pecar, para não pecarmos, para falarmos não para o pecado. Para isso nós somos livres. Antes, você não falava não para o pecado, sabe por quê? Você não conseguia. Você não tinha poder sobre ele, você não tinha forças para rejeitá-lo. Mas em Cristo, que te dá poder, força e discernimento, você rejeita o pecado, porque você escolhe não pecar. Isso é liberdade cristã. Isso é liberdade cristã. E ainda mais, nos tempos antigos, as roupas eram parecidas. Era um trem lá, uma calça que parecia uma saia, um trem por cima, e pronto. Não tinha terno, jaqueta, calça jeans, calça de não sei o quê, calça rasgada, calça com furo, calça descolada, calça colada, não sei o quê, vestido, não tinha essas coisas. A roupa era igual. Todo mundo vestia igual. O que diferenciava o homem da mulher se você visse de costa? O véu. Dentro da igreja, o véu. O véu diferenciava. Entende? Então está vendo aí a importância de Paulo tratar sobre o assunto? Retomando aqui, vai. Paulo, então, retomando lá no início que ele está dizendo, ele diz que ele mostra para nós, leitores, o padrão de relacionamento que Deus mesmo estabeleceu com o seu povo. Existe uma ordem aqui, e Paulo fala isso aqui. Ele diz que existe a ordem dos cabeças: Deus, Cristo, homem e mulher. Por quê? Quando você chegar no céu, você pergunta, que eu também não sei. Por que foi assim? Porque Deus quis, e ponto final. Porque Deus quis, e ponto final. Poderia ter sido mulher e homem? Se ele quisesse, teria sido, mas ele não quis. Então, aceita que dói menos. Né? Aceita que dói menos. Tá vendo? A minha esposa entendeu. A minha esposa, é verdade, ela entendeu já há algum tempo. Ela entendeu faz algum tempo já. Ela falou, nossa, graças a Deus que essa responsabilidade é sua, não é minha, é uma menos para mim. Então a ordem aqui, ela é muito clara, muito clara. Mas daí a dizer que por causa dessa ordem, a mulher é inferior ao homem, é o mesmo dizer que Cristo é inferior ao Pai. É Cristo inferior ao Pai? Por quê? Ele e o Pai são um. Certo? Certo? Então, se você disser que, nessa lógica, o homem é maior do que a mulher, é a mesma coisa dizer que Cristo é menor que o Pai. E isso é uma mentira. Isso é uma heresia bíblica, que muita gente, inclusive, usa. Então, assim como Cristo se sujeitou à vontade do Pai quando orou, dizendo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A mulher deve se sujeitar ao marido que a ama, assim como Cristo amou a igreja. Amém? Veja bem, se sujeitar é muito mais fácil do que amar como Cristo amou a igreja, sabia? Sabia? Se sujeitar é muito mais fácil, ser submissa, e quando eu digo submissão, não é uma submissão cega, não é uma submissão idólatra, porque tem mulher que é tão submissa ao marido que chega a idolatrar ele. Não é isso. Não é uma submissão cega ao marido que bate, ao marido que trai. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu traio sim, mas eu sou o cabeça. Então fica quietinho e aceita. Isso está errado. Isso é antibíblico. Eu bato sim, mas eu sou o cabeça. Não, vai na polícia e condena esse vagabundo, que tem que ser preso.
Desculpa a palavra. Tem que ser preso. Não é isso que a Bíblia ensina. E não é isso que Cristo fez pela igreja. Foi? Não. Cristo deu a sua vida pela igreja. Então, irmãos, se tiver que dar a vida pela sua esposa, tem que dar. Está vendo como é mais fácil ser submissa? Submissão é muito mais fácil. Então essa liderança não é uma liderança maligna, cruel, cega e infundada. Não. Essa submissão é uma submissão em amor, por amor e pelo amor. Olha que coisa interessante, gente. Então é assim que nós devemos ver, é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos conviver com os nossos cônjuges. E vocês aí, que estão tudo no período do cio, os meninos aqui crescendo bigode, aqui ó, tá tudo desse lado hoje, ó. Deixa eu ver, desse lado aqui não tem não. Tá tudo desse lado aqui, os do bigode. Então quando vocês procurarem uma esposa, procura uma mulher de Deus, procura uma menina, uma moça, uma rapariga, né, português, que seja serva do Senhor. E espero que elas vejam em você também um servo do Senhor. Não é só crescer bigode não, hein? Quê? Está resmungando aí? Então esse relacionamento, veja, esse relacionamento, inclusive de jovens, tem que ser fundado no amor de Cristo. Por isso que a gente fala, quer namorar? Quer dar beijinho? Então prepara para casar. Prepara para casar. Agora, se você não lava nem suas orbas ainda, se você não tem dinheiro nem para comprar sua meia, então não namora não, porque você não vai ter condições de sustentar uma mulher. As filhas dela estão tudo casando, agora ela fala a Deus. Mas é verdade. É verdade. Nós temos que ter esse discernimento, gente. Isso é importante. Isso é importante. Esse negócio de ficar fazendo test drive não dá certo, não. Não dá, não. Você vai estar em pecado, vai estar pegando, levando o outro a pecar e vai trazer escândalo para a igreja. Mesma coisa do véu. Mesma coisa da diferença de personalidades na igreja. Isso tudo traz desonra. E não só para a igreja, mas a Cristo. A palavra de Deus diz que se você está pecando contra o seu irmão, você está pecando contra Cristo. Está pecando contra Cristo. Então, vigia, varão. Varão do bigode. Vigia. Então Paulo diz o seguinte, olha mulheres, eu não estou sendo machista. Mulheres, eu não estou dizendo para vocês o que vocês devem ou o que não devem por autoritarismo. Eu estou dizendo para o seu próprio bem. Eu estou te aconselhando do mesmo jeito que nós fazemos para os nossos filhos. Meu filho, não faça isso, isso não é bom para você. Minha filha, não faça isso, não é bom para você. É exatamente como Paulo está dizendo, porque a igreja de Coríntios eram filhos espirituais de Paulo. Do mesmo jeito que muitos de vocês são meus. Quando eu falo, meu filho, não faça isso. Minha filha, não faça isso. Não é porque o pastor é chato, é também. Mas não é só por isso. Ele é chato também, mas não é só por isso. É porque nós nos importamos e é porque nós já passamos por essas experiências. A Ludmila até pôs o véu lá. Desculpa, Ludmila, não resisti. Atirou. Desculpa, Ludmila, desculpa. Ué, eu estou falando de véu, você põe o véu na cabeça, ué. Aprendeu direitinho. Então quando a gente fala, gente, qual é o pai que não orienta o seu filho? Qual é o pai que está vendo o seu filho? Qual é a pessoa que está vendo aquela outra pessoa que você ama, fazendo errado, fazendo as coisas de maneira dissoluta, que desonram não só a ele mesmo, mas a toda a família e também a Deus, e que não vai chamar a atenção dele ou dela? Qual é? Se tiver alguém que não liga, para mim você não é pai, você não é mãe, me perdoe, mas você não é. Eu não sou pai. Deus não me deu essa graça, mas eu sou padrasto. Pior do que pai. Pior do que pai. E vou. E meus netos passam apurado comigo, hein? Eles passam apurado. E com eles já está bom, e eles já estão num tamanho que já está bom, que não precisa nem falar, só faça assim, ó. Samuel mesmo já faz o beijo desse tamanho e vaza. Né?
Mas é verdade, gente. Se nós estamos vendo os nossos filhos indo pelos caminhos que não devem ir, e você vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, vai chegar uma hora que você não aguenta puxar mais. E aí já foi, você já perdeu. O mundo já levou. E aí você vai ficar chorando, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que você fez de errado? Você não deu disciplina. Você não falou não. Você não falou não. Esse dia eu vi um memezinho. Eu vi um memezinho, o que mais te faz ficar chateado hoje? Ouvir um não. Ouvir um não? Que é o que mais te deixa chateado? Pois é. Falta de couro, isso sim. Tem uns que é falta de couro. Não, gente, o que é isso? Então Paulo aqui, voltando à questão do véu, Paulo está protegendo, está pensando na reputação das mulheres. Assim como se uma de vocês decidir sair da sua casa, daquele jeito que eu falei, se o seu marido não falar nada, tem que apanhar os dois. Tem que apanhar de Bíblia, viu? Não é de couro não, de Bíblia. Tem que chamar os dois e falar, peraí, irmão, você não está cuidando da sua mulher. Você não está cuidando da sua esposa. E ela está te desonrando e você não está vendo. É exatamente o que Paulo está dizendo. Se vocês fizerem isso, mulheres, no culto, vocês estão desonrando os seus maridos, estão sendo insubmissas a eles, vocês estão demonstrando insubmissão, porque, volto a dizer, no contexto lá, as prostitutas, elas eram submissas a alguém? Não. E elas iam ser comparadas a essas. Então Paulo está dizendo, se você fizer isso, você está trazendo mal sobre você mesmo, você está trazendo mal sobre a sua cabeça, você está trazendo condenação, maldição para você mesmo. Não faça isso, não faça isso. Irmãos, atualmente, e eu já estou terminando, só falta meia hora, fica tranquilo, estou olhando no relógio ali. Atualmente está havendo uma tentativa de equiparar tudo, direitos iguais para tudo, e de tudo pode, mesmo direito para tudo. Só que muita gente quer mesmo direito, mas não quer os mesmos deveres. Eu só tenho direito, dever eu não tenho. Parece menina adolescente, né? Menina adolescente, se eles falam alguma coisa para você, eles falam assim, eu tenho meus direitos. Aí você fala para ele, tá bom, então você faz isso e isso. Você fala, não pedi para nascer. Não é? Não pedi para nascer. Agora tem que me aguentar. Dever não tem não, só tem direito. Ou então, tudo que você fala para eles falam o quê? Eu sei, pai. Eu sei, mãe. E nós somos exatamente iguais com Deus. Eu sei, Deus. Eu sei. Aí você lê, você fala, rapaz, será que eu estou entendendo direito isso aqui? Acho que não é para mim. Acho que é por irmão. Está ali de touquinha, de braço cruzado, olhando para minha cara. Acho que é para ele. Acho que é para... Arrancou. Não era você, bobo, era o outro lá. Não era você. É verdade, nós somos assim. Sabe por quê? Porque isso é da nossa natureza pecaminosa. O pastor nunca fala para mim, o pastor fala para o outro. E quando fala de casal, então a mulher já faz assim, ó. Tá vendo, cachorro? Você vê, eu vejo daqui. Ou então, aquela olhada assim, eu vou até sentar. Aquela olhada faz assim, ó. Amém. Amém, pastor. É ou não é? Estou mentindo? Não, não estou. Não, tem umas vezes que a Adriana acha umas coisas engraçadas, daí ela olha para mim assim, fala, vontade de dar um cutucão. Eu falo, Adriana, não olha assim para mim, Adriana. Ou então ela olha para falar alguma coisa, ela faz assim, amor, olha para lá, olha para frente. Olha. É sério? É, agora tem código, olha, faz, né? Usa código, olha para o marido e vai, tá vendo aí, bobão? É você. E uma cutucadinha assim, né? Então tá aqui embaixo no pezinho. Só vê neguinho fazendo isso. É verdade, porque a nossa natureza nos fez assim. Mas pela graça de Deus nós somos salvos. Nós somos transformados, irmãos. Nós não devemos agir mais assim, a palavra do Senhor é para nós, não é para o outro. E quando você fala assim, o irmão fulano de tal tinha que estar aqui hoje.
Você não. Você tinha que estar em outro lugar, menos aqui, porque não é para você. Está vendo o erro? Por quê? Porque assim como eu falei semana passada, porque nós transferimos a culpa para o outro. A culpa sempre é do outro, né? A culpa sempre é do outro. Tomou uma multa, culpa do guardinha que ganha comissão. Não foi você que ultrapassou a velocidade, não foi você que estacionou errado, né? Não foi você não, menos, Pagou a multa em dobro. Culpa é desse governo ladrão, não foi da pessoa que esqueceu de pagar a multa. Culpa é sempre do outro. Culpa é do outro. Mas ela, nós transferimos, nós somos especialistas em transferir a culpa para o outro. Quando não tem ninguém para culpar, nós culpamos a Deus mesmo. Senhor, você não fez. Senhor, não é justo. Né? O Senhor não é justo. Então a culpa é do Senhor. Sabe por quê, irmão? Como é que eu posso dizer? Vamos voltar aqui a essa linha de raciocínio. Assim. Então, mesmos valores, mesmos deveres, e de certa forma é muito bom. Quando nós entendemos que nós temos os mesmos valores diante de Deus e diante da sociedade, mas que nós também temos mesmos deveres diante de Deus e da sociedade. Mas eu digo só de certa forma isso é bom. Por quê? Porque de certa forma isso é muito ruim. Porque isso também isenta muita gente de responsabilidades. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nessa busca desenfreada de aceitação, porque essa é a verdade, nós precisamos ser aceitos, nós queremos ser aceitos. Estão querendo nos empurrar modas, costumes goela abaixo, inclusive dentro da igreja de Deus. Estão querendo empurrar essas coisas na gente e a gente tem que aceitar goela abaixo. Por quê? Porque temos os mesmos valores, os mesmos direitos. Então você tem que ter o dever de me aceitar. Então o meu dever é te aceitar, mas o seu dever não é me aceitar. Então, entende? Então, nessa busca desenfreada de aceitação, porque é isso que as pessoas querem, elas querem ser aceitas. Você não quer ser aceito? Você gostaria de chegar aqui na igreja e você passar como se fosse um ninguém falar para você, ninguém olhar para você, ninguém falar com você, ninguém, nada. E você ir embora do jeito que você entrou, você ia falar o quê? Não volto mais aqui. Não volto mais aqui. Porque se a igreja me trata desse jeito, para que eu vou vir aqui? Correto? Por quê? Porque de certa forma você quer ser aceito, você quer ser notado. E isso é bom. Isso é bom, ok. Mas nessa busca desenfreada de aceitação, as pessoas querem empurrar a goela abaixo valores que nós não devemos ter, ou que nós não queremos ter, ou que nós não queremos passar para os nossos filhos. Hoje, nas escolas, aqui na Inglaterra, a criança de 7 anos aprende a ligar para a polícia se você relar a mão nela. A criança, ela aprende, hoje nas escolas do Brasil, hoje eu estava vendo um vídeo lá, né, acho que a Adriana mandou no grupo lá um vídeo, mandou, foi no outro grupo, tanto grupo que eu nem sei mais. Mas o que aprende nas escolas hoje? A aula de educação física não é mais aula para você cuidar do corpo. Eu sou professor de educação física. Na minha época, eu sempre falo dele, eu tenho muito orgulho do meu professor. Professor, se alguém estiver ouvindo, fale para ele. Professor Luiz Bonfim, lá da minha cidade. O homem era um sargento. Para fazer educação física com ele, tinha que ser de shortinho vermelho, camiseta branca e tinha que jurar bandeira. Sargento, só que a gente tinha respeito. Se alguém olhasse para o lado, o negócio era feio. Só que tinha respeito. Hoje, os alunos batem nos professores. E se o aluno bater, a mãe bate. Por quê? Porque o professor falou que estava errado. Outro dia eu vi um vídeo de uma mãe que chegou e deu-lhe um tapa no rosto de uma professora que o óculos dela voou longe. Por quê? Porque ela chamou a atenção da filha dela que estava fazendo gracinha na sala de aula enquanto ela dava aula. Só por isso. Só por isso. Lá no Brasil. Lá no Brasil. O rosto da mulher ficou com a marca dos 5 dedos da mãe aqui, ó. É isso aí que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Dança mesmo, dança da bundinha, dança do requebrar, que é lindo. Faça isso. Daqui 15 anos você me conta. Daqui 15 anos você me conta. Aí você vai se perguntar, o que foi que eu fiz de errado? Acha bonito. Acha bonito. Ai, que gracinha, dançando, que bonitinha. 2 aninhos, 3 aninhos, se requebrando toda.
Daqui 15 anos você me conta. Eu tenho uma experiência na minha família, de uma pessoa que ensinava para o filho. Fala assim, filho. Ai, que bonitinho falando palavrão. Fala assim, filho. Fala assim, filho. Até que um dia que ele foi e falou palavrão para ela. Para a mãe. A mãe bateu na criança. Se não fosse outra pessoa entrar no meio, tinha machucado. Não ensinou? Não achava bonito? É o mesmo princípio para nós. Deus, Ele nos criou diferentes, graças a Deus. Já pensou se fosse tudo igual? Tudo igualzinho? Do bigode ali? Tudo bigodinho assim, fino. Deus me livre desse bigode fino. Gosto de bigode grosso. Bigode fino não é comigo não. Mas já pensou? Todo mundo igualzinho? Não. Deus criou diferentes, homens, mulheres, uns mais altos, outros mais baixos, um mais cheinho, outro mais fraquinho, mais magrinho, mais escuro, outro mais claro, mas todos para a glória dele mesmo. Todos para a glória dele mesmo. O problema é que valores fundamentais na sociedade, e aqui Paulo está falando exclusivamente sobre o véu, mas agora eu quero trazer a aplicação para nós, que hoje o véu para nós não funciona mais. A vestimenta, sim. Vestimenta, sim, nós precisamos cuidar, sim, da nossa vestimenta. Mas não só isso, mas os valores que nós temos trazido da sociedade ou do mundo lá fora, nós queremos trazer e colocar isso dentro da igreja e ainda dentro dos nossos lares. Ok? O problema é que esses valores fundamentais estão sendo invertidos. Invertidos. Como diz aí um comediante, que para mim ele é comediante, mas vocês vão reconhecer a frase, eu não vou falar quem é não, mas vocês vão reconhecer a frase. Ele diz que não se engane se um dia você passar na rua e ver o poste fazendo xixi no cachorro. Inversão de valores. Inversão de valores. Onde precisa existir respeito entre homens e mulheres, não existe mais. Onde precisa existir respeito no seio da família. Chega na casa de uma família hoje que tem 3, 4 filhos. Às vezes está o pai assistindo televisão, a mãe fazendo comida, um no tablet, outro no computador e o outro no telefone. Não tem mais sentados à mesa, não tem mais comer junto. Não tem. Hoje, a babá das nossas crianças de 1 ano e meio, 2 anos, é o telefone. É o telefone. O telefone é a babá das nossas crianças. Menino, para! Menino, para! Peraí, toma. Deixa eu conversar. É verdade. É verdade ou não é? É verdade. É verdade. Ok? Então, essas coisas precisamos corrigir. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Existe hoje essa coisa da aceitação e vamos dizer assim, a necessidade louca de quem manda mais. Quem manda mais? Quem aparece mais? Hoje está se falando muito de empoderamento, né? Empoderamento. Empoderamento disso, eu posso isso, eu posso aquilo outro, eu posso aquilo. Por quê? Porque a sociedade está jogando isso para nós. E isso está vindo para dentro das igrejas, forte, muito forte, para dentro das igrejas. Precisamos tomar cuidado. Antes existia respeito entre o casal, hoje não existe mais. Hoje a mulher fala do jeito que quer, o homem fala do jeito que... Eu estou falando aqui de respeito mútuo. O homem fala do jeito que quer com a mulher fala do jeito que quer com o homem. Antes quem mandava em casa eram os pais. Hoje quem manda são os filhos. São os filhos. Quem manda hoje é os meninos. Não, não quero isso. Não, não quero comer isso. O que você quer comer hoje, filhinho? Quer um bifinho frito? O que você quer comer hoje? Não, vai comer o que tem, queridão. Vai comer o que tem. Vai comer o que a mamãe pôs na mesa. Vai comer o que o papai pôde comprar. Você não manda nada. Você quer mandar, você vai trabalhar, pagar suas contas. Aí você manda. Aí você manda. Não, esse eu não quero. Esse é da Primark, eu quero um Air Jordan. Trabalha e vai comprar. Trabalha e vai comprar. Não, esse fone eu não quero, esse é do Amazon que custa 10, eu quero um AirPod. 250 pau. Vai comprar. Vai comprar.
E é assim, e o pior, que na necessidade ou na ânsia de nós recebermos a aceitação dos nossos filhos, o que nós fazemos? Nós damos. Nós compramos em suaves prestações, se fosse na Casa Bahia, lá no Brasil, ia ser em 24. Quando você terminou de pagar, já até o negócio nem existe mais. Nem existe mais. Entende o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque nós não aprendemos a falar não. Não posso, filho, papai não pode, papai não tem condições. Isso aqui é que o papai pode. Quando o papai puder, se um dia puder, tudo bem, mas por enquanto é não. Por enquanto é não. Quantos não você já recebeu? Quantos não você já recebeu na sua vida? Quem tem mais de... Vamos lá, estou velho mesmo. Quem tem mais de 40? Quantos não você já recebeu? Perdeu as coisas. Engraçado, está tudo aqui, vivinho da Silva, ninguém morreu. Ninguém morreu. Agora a geração de 20 para baixo aí. Mas mãe, mas pai, eu preciso. Eu preciso. Como assim? Todo mundo tem. Aí você ouve a famosa, você não é todo mundo. Mas é assim. Como eu disse antes, o professor na escola, ele tinha respeito, ele impunha respeito, porque ele era uma figura de autoridade. Hoje, se os meninos não batem, quem bate são os pais, porque falou um não para o menino. O que os pais estão fazendo? Estão alimentando esse egocentrismo das crianças. Antes, o crente era respeitado. Hoje é motivo de chacota. Sou crente. Eu conheço uns crentes assim também. Eu sou do tempo, eu tenho 43, mas eu sou do tempo que quando eu era adolescente, que quando você via um crente andando na rua, você sabia que ele era crente. Certo? Você olhava um homem, você falava, lá vai um crente. Você olhava para a mulher, você falava, lá vai uma crente. Essa pessoa chegava no bazar da cidade, que eu sou do interior de São Paulo, quem mora em cidade pequena sabe disso, que é da época da cadernetinha. Marca aí, 2 quilos de açúcar, 2 quilos de arroz, no final do mês eu venho pagar. Era ou não era assim? E quando era crente, não precisa nem marcar, pode deixar que ele vem. Vai hoje, falar que você é crente, fazer uma compra. Vai, falar que é pastor, então, te expulsa da loja. Ou então pede 350 fiador. Por quê? A culpa é minha, que pago minhas contas em dia? A culpa é sua, que paga as contas em dia? Não. A culpa é daqueles que estão envergonhando o nome de Cristo. Mas nós pagamos a conta. Eles colocam todo mundo na mesma sacola, chacoalha, e fala que é tudo igual. Não é? Esses crentes são tudo igual. Coloca todo mundo na mesma sacola e chacoalha. A culpa é de quem? Não sei, põe em quem você quiser. Que nem diz o Alisson, a culpa é minha, põe em quem eu quiser. Não é? Então antes nós éramos respeitados na sociedade, por quê? Porque de certa forma nós sempre vivemos aquilo que pregamos e a gente impunha a nossa situação, a nossa crença ou o nosso modo de viver, mas hoje não, as coisas têm adentrado de uma maneira que a gente, isso aqui está tudo bem, isso aqui está tudo bem também. E aí, vergonha. Irmãos, para terminar agora é sério. Irmãos, os tempos mudaram, mas Deus não mudou. Os tempos mudaram, mas a Bíblia não mudou. Os tempos e os costumes mudaram, mas a nossa fé não pode mudar. Nós precisamos permanecer firmes. Assim como os ensinamentos de lá e então, nada mudou. Nada mudou. Nós temos uma versão hoje que fala a nossa língua para a gente poder entender melhor. Mas a síntese, o conteúdo, o miolo da mensagem, essa não mudou. Essa continua sendo a mesma e vai ser a mesma para sempre. Porque ela não muda. Então que nós possamos refletir sobre tudo isso que a gente falou. Está vendo? Começou com um véu, terminou com o menino batendo na professora. Porque isso tudo interliga.
porque isso tudo está interligado. Na nossa ânsia de ser aceito ou de querer que a nossa vontade seja feita, nós então despachamos o outro, ou denegrimos a imagem do outro, ou não estamos nem aí porque o outro pensa. E nós precisamos sim estar aí porque o outro pensa sim, tanto dentro quanto fora da igreja. Com os de dentro, para que aqueles que têm a fé mais fraca não tropecem, para que eles não sejam escandalizados, e com os de fora, para que nós possamos ser pontes para que eles possam se achegar a Jesus. E ponto final. E que Deus possa nos dar graça, discernimento, sabedoria e amor. Capítulo 13 nós vamos falar sobre amor. Você pode fazer tudo, você pode falar em língua, você pode falar a língua dos anjos, você pode profetizar, você pode rodopiar, pular, virar pirueta, se não tiver amor, de nada adianta. Nós vamos falar sobre isso daqui, sei lá quando, daqui umas semanas, vamos ver como é que vai o andar da carruagem, amém? Vamos levantar e vamos orar? Pai, mais uma vez nós queremos nos colocar diante do Senhor, em primeiro lugar, Senhor, em pedir perdão pelos nossos pecados e perdão porque muitas vezes nós temos uma mente limitada e mundana. Nós pensamos, ó Pai, como todos ao nosso redor pensam, quando na verdade nós devíamos fazer a diferença e pensar diferente, porque, como diz o Paulo aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo. E o Senhor é quem deve fazer diferença nas nossas vidas e, portanto, nós devemos fazer a diferença na vida de outros. Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos perdoe, porque tantas vezes nós falhamos. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa endireitar as nossas veredas e que possamos andar de maneira digna do Senhor. Pai, hoje nós falamos de tantas coisas, nós começamos a falar sobre o véu, com o problema de disciplina na igreja, um problema de como as pessoas estavam querendo cultuar ao Senhor, e hoje nós trazemos para a nossa realidade de que nós, muitas vezes, da nossa maneira, queremos o nosso jeito para te cultuar, quando a tua palavra diz que o Senhor está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Pai, nos ajude a sermos esses adoradores verdadeiramente. Pai, nos ajude a olharmos para a Tua Palavra, que é o nosso manual de fé e prática, e que possamos realmente seguir esse manual, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos orientar de tal maneira que não deixemos, Pai, esse mundanismo que está ao nosso redor, essas coisas que são colocadas, sim, pelo nosso inimigo, por Satanás, que essas coisas não adentrem aos nossos lares, que os nossos lares estejam protegidos, porque existe ali um pai que ora, existe ali um pai que ensina, um pai que zela pela sua família, existe ali uma mãe, uma ajudadora, Senhor Deus, uma mulher que está sob a missão, que é submissa ao seu marido na criação e no ensino da sua família, e que esses dois juntos possam, Senhor, nutrir essa família com a Tua Palavra, e os direcionando nos Teus caminhos. Pai, que toda honra e que toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas somente a Ti. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém.